pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Esse vídeo vai ser um dos vídeos, de introdução do nosso curso presencial de SEO. Meu nome é Rafael de Souza, se você ainda não me conhece, e a gente tem um trabalho muito forte com relação a links patrocinados e SEO, e esse curso é especificamente sobre SEO. E aqui nós vamos dar uma introdução sobre o universo do Search Marketing, e aqui especificamente do Search, tá? Então, você ainda não está entendendo nada do que é isso daqui, e antes de começar eu queria dizer que eu sou um péssimo desenhista, mas acho que isso vai servir para vocês entenderem o que eu estou querendo passar aqui, vai ajudar vocês. O que eu vou fazer aqui hoje é dar uma introdução explicando para vocês, na prática, como que funciona o motor de busca do Google, tá? Tudo isso que você vai ver aqui não é um sonho louco que eu tive que saiu da minha cabeça, tudo isso foi citado por Paul Harr, que é um engenheiro-chefe de ranking do Google. Ele deu uma palestra falando especificamente sobre como funcionam os rankings do Google. Ele fez isso no último SMX, que teve agora em março de 2016. E eu estou representando para vocês aqui basicamente como é essa questão de indexação e ranqueamento nesses desenhos, para que fique um pouco mais didático e você entenda um pouco melhor como é que isso vai funcionar. Então aqui eu vou começar, aqui é uma representação que eu fiz da web, de todos os sites da internet, e como é que isso daqui funciona, tá? Então o Google começa mandando o robô dele, algumas pessoas vão chamar de crawler, outros de bot, outros de spider, mas o que acontece é que o robô do Google ele visita os sites da internet, e eles procuram visitar o máximo de sites possíveis da internet, e eles, depois de visitar esses sites, eles extraem desses sites algumas coisas. Então aqui começa uma das partes bem importantes com relação à parte de indexação. Tudo isso que eu vou falar aqui nesse flip aqui é relacionado a todo ao processo de ranqueamento e indexação antes de o Google ter uma query, antes de alguém fazer uma busca. Então antes da busca, isso aqui acontece. Então antes de alguém no Google fazer uma busca, acontece isso que eu estou mostrando para vocês. Então, a primeira coisa que acontece então é o crawler vai, visita o site e traz o conteúdo do site. Desse conteúdo, o que acontece? O crawler extrai algumas coisas. O Google extrai algumas coisas das páginas que ele busca. Quais são essas coisas? Links, o conteúdo em si, a semântica, as marcações. O que seriam as marcações? Por exemplo, ele traz elementos do site que ele entende que é o endereço, que é o telefone, ou que é um vídeo. Então, tudo aquilo que a gente põe ali no HTML e entrega para o Google, para o buscador e para o crawler, ele extrai basicamente essas coisas aqui. Então, lógico que tudo isso aqui é uma coisa muito resumida, as coisas são muito mais complexas do que isso, mas isso aqui para você entender. Então, basicamente, o que ele faz é extrair essas coisas aqui. Como o Paul Harr mesmo disse, nos primórdios da busca, basicamente o que o crawler fazia era extrair os links. Hoje ele extrai muito mais coisas das páginas. E o Google tem trabalhado muito aqui na questão de conseguir entender a página. Então, aqui entra a parte de entender o JavaScript, o CSS, e aqui também entra a nossa parte de fazer uma página bem estruturada para que o próprio Google consiga encontrar com facilidade e extrair essas coisas com facilidade. Então, o robô já fez uma visita, trouxe a página para os servidores do Google, e o Google extraiu essas coisas aqui da página. Depois que ele extraiu essas coisas da página, ele monta um índice. Tá? E esse índice nada mais é como um índice de um livro. Então, como é que funciona o índice de um livro? Você tem lá uma palavra e todas as páginas onde aquela palavra foi citada. Então, basicamente, o que ele monta é um índice. Então, você tem assim uma palavra, que eu coloquei aqui como palavra 1, e aqui tem todas as páginas onde ele é citado. A palavra 2, todas as páginas onde ele é citado. Esse índice, só para vocês entenderem, o Google separa em fragmentos de milhões de páginas. Então, ele tem um fragmento com 1 milhão de páginas e um índice desse fragmento. E todas essas ligações aqui onde as palavras são encontradas. E segundo o Paul Harr, existem milhares de fragmentos de milhões de páginas. Só para vocês terem uma ideia, esse processo que eu estou mostrando aqui, ele processa diariamente bilhões de páginas. Então, todos os dias, bilhões de páginas por dia, que ele faz o crawler, ou ele faz novamente o crawler numa página que ele já fez, mas esse é um processo que acontece diariamente.
e acontece com bilhões de páginas por dia. Então ele vai, encontra a página, extrai essas coisas da página, monta um índice e monta esse fragmento com 1 milhão de páginas e seu índice. Então, disso que vocês estão vendo aqui, esse índice, esse fragmento, existem milhares desse daqui com milhões de páginas dentro. Então tudo isso aqui é o que acontece antes mesmo de alguém fazer uma busca. Tá bom? Então, essa é uma parte bem importante, porque depois no curso nós vamos falar sobre a parte de on-page, né? Como é que nós vamos fazer para construir isso aqui de tal forma que o Google encontre com facilidade, extrai essas coisas com facilidade. Tá bom? Então, esse é um primeiro momento. Eu vou passar aqui para um segundo momento, que é o que eles chamam de post-query, né? Então, agora alguém fez uma busca lá no Google e como é que funciona isso? Então, alguém fez a busca, esse quadrado aqui vai representar o processamento. Aqui é uma parte bastante importante, é um problema importante da busca, porque o Google precisa entender exatamente o que a pessoa está procurando. Então, você vai ter aqui, muito provavelmente, de acordo com o que os próprios engenheiros do Google já disseram, é aqui que está entrando o novo algoritmo do Google, que talvez vocês já ouviram falar, que é o RankBrain. Então, aqui eles estão gerando uma inteligência artificial para facilitar com que o Google processe a query, que ele entenda exatamente o que é a query. Então, alguns exemplos do que ele faz durante esse processamento da query. Ele entende se aquilo é uma entidade. O que seria uma entidade? Uma pessoa, um objeto, um lugar. Então, se a pessoa coloca um exemplo aqui, General Motors, ele sabe que é uma empresa. Então, ele já vai identificar dessa forma. Ou se a pessoa colocar GM, então ele vai ver alguma questão relacionada a sinônimo para poder identificar isso. Aqui também ele vai ver qual é o contexto, né? Então, exemplo, se a pessoa colocar Peru, né? Peru é a ave ou Peru é o país? Se a pessoa colocar como assar um peru, então isso está num contexto. Então, o Google vai saber que dentro daquele contexto a pessoa está falando da ave sendo assada como um alimento. Então, aqui entra muito a questão contextual da busca. E outras coisas vão impactar esse processamento, como a localização que a pessoa está. Então, se ela fizer uma busca por pizzaria na zona norte de São Paulo, vai ter um processamento para o fato dele estar procurando naquela localização, ou se for feito via celular, também a própria geolocalização do celular vai impactar esse processamento. Então, esse aqui é uma parte muito importante do ranking, porque é onde o Google tenta entender exatamente o que a pessoa está procurando. E o Google vem trabalhando muito, né? O RankBrain é uma das coisas que o Google tem feito para poder ajudar a entender cada vez melhor essa questão aqui da query, tá? Então, exatamente o que a pessoa está procurando. O que acontece? Depois que o Google processa a query, uma coisa interessante acontece. Ele envia essa query processada para todos os fragmentos. Então, lembra que existem milhares de fragmentos como esse, que tem milhões de páginas com um índice. Então, ele envia a query processada para o fragmento, para cada um dos fragmentos. Então, esse aqui está representando um dos milhares de fragmentos que existem. E aqui, quando a query processada vem para cá, acontece a parte talvez mais importante para nós, né, que vamos trabalhar com SEO, que é o quê? O processamento dessa query, e é o momento que ele vai fazer a relação entre a query que a pessoa solicitou e as páginas que estão aqui. Então aqui, o que é importante? Aqui vai entrar o que a gente hoje chama de algoritmo, né? Aqui vão entrar vários fatores de ranqueamento que vão fazer com que o Google processe toda essa situação. Então, aqui eles também dividem em duas situações, né? Vocês têm, a gente tem fatores ou sinais que eles chamam, né? Que são query independent, quer dizer, eles são independentes da query. Então, quer dizer, o que é um fator independente da query? Dependente do que a pessoa buscou, as páginas elas têm PageRank, elas sabem se ela é mobile friendly, né? Se ela é amigável para mobile, velocidade de carregamento, qual é a língua que está esse site. Então, tudo isso aqui são fatores de ranqueamento que independem da query que a pessoa procurou. E tem as query independent, que são o quê? A densidade da palavra-chave, quantas vezes a palavra-chave foi citada no conteúdo, a similaridade, se tem sinônimo, proximidade. Então, vários fatores que aí são relacionados à query que ele vai processar nesse momento. Então, aqui toda a magia da coisa que vai tratar especificamente de ranking está relacionado com isso daqui. Está relacionado com o que acontece nesse momento. Isso aqui provavelmente acontece aqui dentro, mas eu coloquei aqui para a gente poder representar de uma forma mais simples. Então aqui está todo aquele fragmento
e agora ele vai ter que responder. Como é que ele responde? Ele responde com uma lista de sites, né, de domínios ou de páginas, e ele dá um número. Esse número representa a relação que existe entre a query que foi solicitada e a página que ele encontrou aqui dentro. Então ele fala assim, olha, o site X eu dou o número 1000, o site Y eu vou dar o número 1500, esse aqui eu vou dar o número 100. Então ele vai montar uma lista com os sites que ele encontrou aqui nele e um número que ele vai dar. E esse número é a coisa mais importante. Quanto maior for esse número, mais próximo ele é de ser o melhor resultado para aquela query que foi solicitada. Ok? Então, de novo, recebe a query, processa a query, manda a query para o fragmento entende qual é a melhor relação entre a query e as páginas que ele tem nesse fragmento e devolve uma lista com os melhores resultados, os top resultados, com um número que ele coloca aqui de acordo com isso. Qual que é o próximo passo? Agora, o que vai acontecer? O computador central vai receber uma lista de cada um dos fragmentos. Que vai acontecer o quê? Ele vai receber milhares de listas com números, ordenações dos melhores sites de cada fragmento. O que vai acontecer? Quando ele chegar no computador central, o computador central vai combinar esses resultados, vai ordenar os resultados e ajustar os resultados. E aí vai sair a nossa página de resultados do Google. Só para vocês entenderem o que relaciona cada uma dessas coisas aqui, primeiro que ele vai pegar todos esses resultados e vai combinar, né? Então ele vai pegar os resultados e entender quais são os melhores, né? Separar os melhores resultados desse, vai colocar isso numa ordem, então ele vai receber um site aqui com nota 1000, um outro aqui com 2000, vai colocar em cima, aqui ele recebeu um com 100, ele vai colocar lá embaixo, então ele vai fazer uma lista única com todas essas listas e fazer uma ordem. O ajuste é muito importante também. Qual é o ajuste? Depois que ele ordenou, ele faz algumas coisas nesse ajuste. Quais são as coisas que ele faz nesse ajuste? Ele vê a parte uma das coisas que ele faz é tirar o spam. É aqui o momento que ele tira o spam. É aqui o momento que ele tira do resultado as páginas que tem ação manual, entendeu? É o momento onde ele encontra algum problema que tenha na página e ele tira do ranking, entendeu? Então o seu site que recebeu uma ação manual, ele continua indexado, continua em um dos fragmentos, ele recebe uma nota, mas quando ele chega na hora de exibir, o computador central falou, opa, esse cara tem uma ação manual, vamos colocar ele 10 resultados mais para baixo. Então ele já não vai aparecer aqui, vai aparecer lá para a segunda, terceira, ou sei lá qual página. Ou talvez possa nem ser exibido. Então, esse ajuste aqui é bastante importante porque ele faz ele vê se tem duplicidade, né? Então, poxa, cada um mandou aqui, mas tem dois sites que são basicamente iguais. Então ele vai tirar as duplicidades, então são muitos ajustes que são feitos aqui. E aí sai a nossa página de resultado. Tá bom? Então, isso daqui é uma explicação rápida, simplificada, mas é assim que o ranking funciona. Então, qual que é a nossa responsabilidade como SEOs, né? É a gente conseguir fazer com que o nosso site tenha a melhor nota, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar em cima dos sinais que a gente pode emitir para o Google com relação à qualidade, para que quando o fragmento onde está o nosso site receba a query, ele possa dizer, olha, esse aqui é o melhor site do meu fragmento, que ele depois seja o melhor site de todos os outros fragmentos. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar muito fortemente aqui. Aqui estão os fatores de ranqueamento, estão todas as coisas que a gente pode fazer para que o Google fique satisfeito e para que o usuário fique satisfeito e assim a gente possa receber uma nota alta a ponto de a gente ser relacionado entre os primeiros resultados. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Isso é exatamente como o Google tem se posicionado no funcionamento dele e a gente pretende fazer outros filmes, outros vídeos sobre isso. E se você quiser depois saber na prática como é que funciona isso daqui e como na prática nós vamos criar sites e mexer com essa questão aqui, você participa do nosso curso, né, que vai acontecer no dia 18 de junho. Agora a gente está com as inscrições abertas, a gente ainda está com preço promocional, mas já está acabando o preço promocional, então entra lá na nossa página, provavelmente vai estar aqui na descrição do vídeo, ou em algum lugar onde você estiver assistindo o vídeo, e entra lá e compra a sua vaga e vai ser aqui em São Paulo no dia 18 de junho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Obrigado.